Amém, irmãos? Você pode... Vou pegar a Bíblia da minha esposa aqui, ela é rosa, mas não tem problema não. Tá bom? Não, tá aqui que pega. Você pode pegar a sua Bíblia, o seu celular, sei lá, o que você tá na mão aí. Pode pegar a sua Bíblia. Acho que não dá certo não, essa Bíblia não. É melhor pegar outra coisa aí. Amém? Pega a sua Bíblia e levanta assim. Você pode dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Vamos repetir mais uma vez? Você pode ficar de pé para fazer isso? Vamos fazer convicção nessa noite? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Então você pode dar um brado de vitória nessa noite. Diga, glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Que coisa boa, irmãos. O Dani falou, mas eu quero falar, Patrícia, também diante de toda a igreja, aquilo que a gente falou lá na cerimônia. Estamos juntos, você não está só. E essa igreja, ela está toda unida com você. E nós vamos ver o desenvolver disso aí. E quando a gente daqui a um tempo, a gente vai olhar para trás, a gente vai ficar rindo dessa situação. Não do que aconteceu, mas daquilo que Deus nos deu vitória. E você vai se alegrar com aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus falou assim uma palavra no meu coração para essa noite. Palavras. Diga, palavras têm poder. Palavras têm poder mesmo, irmão. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Queria que você repetisse comigo essas palavras, por favor. Toda a Escritura é divina, inspirada, Aí ela diz assim: para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para isso. E ela é inspirada. A Bíblia toda, ela tem palavras que o diabo, quando falou lá com Deus a respeito de Jó, ali não era Deus falando, era o diabo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é inspirada. A palavra, ela não foi inspirada por homens. O homem desejou escrever. Deus inspirou homens para relatar o que aconteceu, deixou instruções para nós. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir na justiça, nos educar e também nos trazer para esse caminho de correção, a gente andar bem na palavra, a trazer tudo isso. E essa questão do falar, a palavra falar, nós somos o único ser, nós não somos animais, nós somos seres humanos. Deus fez homem e mulher e fez os animais. Nós não somos animais em desenvolvimento. Amém? Diga, eu sou um ser humano. Diga, Deus me fez homem ou mulher, Diga amém. Glória a Deus. Então, lá em Gênesis, não precisa você abrir, mas pelo menos 11 vezes, pelo menos umas 11, 10, 11 vezes, Deus disse, haja, haja. Deus falou. E não tinha necessidade de Deus falar. Você acha que não tinha para construir, fazer todo o planeta? Deus precisava só pensar ou fazer assim, sei lá, alguma coisa. E as coisas acontecerem. Mas a Bíblia diz que Deus falou e Deus nos ensinou algo que é necessário a gente falar. E tem pesquisas que dizem que a mulher ela fala 20 mil palavras por dia. Não é por mês, nem por ano, é por dia. E o homem fala só 4 mil, A mulher ela fala 20 mil palavras num dia. Então isso aí é bem engraçado. E Deus nos deixou essa instrução, que é necessário a gente falar. E eu quero que você abra também lá em Romanos capítulo 8, 10. Geralmente a gente usa esse texto, Lá em Romanos capítulo 10, versículo 8.
capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O 9, porque se com a boca confessares o Senhor Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como é que a gente confessa a salvação? Com a boca. Não é a gente fazendo nenhum gesto, não é pagando nada, não tem aqui algo que nós precisamos deixar uma grande quantia para que você seja salvo, mas a Bíblia diz que é com a boca, ou seja, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em você e você aí se torna uma nova criatura. Quem é uma nova criatura aqui? Pode levantar suas mãos? Amém? Então, quando a gente confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que Jesus veio morar em nós. E essa questão do falar, ela é muito, muito importante e ela é decisiva na vida de um crente. Mais do que algumas ações, realmente as coisas às vezes começam com as palavras. As palavras de um ser humano, elas são resultado de pensamento. O que você pensa, você fala. Isso é uma coisa inevitável. Quando você pode conhecer a fé de alguém quando ela fala. Então, se alguém está falando, se alguém está crendo em algo, ela termina falando sobre aquilo. Né? Se a pessoa diz, eu estou com medo, aí começa a falar aquilo ali. A partir do momento que você fala, você está ouvindo, e aquilo, quando você confessa, aquilo vai se tornar. E nós vamos ver lá na frente que isso é importante. Também em relação aos nossos filhos, nós precisamos ter cuidado com a gente fala para os nossos filhos. Nós precisamos ter cuidado quando a gente fala com o irmão. Que a palavra, a Bíblia diz que a palavra na nossa boca tem vida e ela tem morte na nossa boca. Então a gente precisa ter bastante cuidado. E eu quero que você abra, por favor, nós vamos abrir alguns versículos. Abre lá em Mateus capítulo 4, versículo 4 e segura. Então em primeiro capítulo de Gênesis, do versículo 1 até o 31, como eu falei, pelo menos algumas das 10 vezes, Deus disse, haja luz, houve luz, haja terra, haja animais. Deus falou várias vezes, e na última parte, quando Deus estava construindo tudo, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então foi a única coisa que Deus disse para a Trindade, de vamos fazer o homem. Mesmo assim Ele ainda falou, vamos fazer. E Ele fez, colocou a mão, mas o restante foi Ele dizendo, haja, haja, haja. Então a declaração da palavra, ela é uma coisa essencial na vida de um crente. Não precisamos só não crer, a gente não só precisa crer. Eu estou crendo, irmãos, eu estou acreditando que isso vai acontecer, mas às vezes você não fala. E é necessário você declarar. E quando a gente declara o que a Bíblia diz ao nosso respeito, contra alguma situação que tem se levantado com a nossa vida, a gente está exercendo a nossa fé. E a gente está passando por cima do medo, o medo não vai nos parar porque a gente está falando. Então lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver a importância disso. Deixa eu abrir aqui rapidinho, eu sei que você abriu. Mateus capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim, mas Jesus lhe disse, está escrito, diga, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que a gente vai viver mais do que a comida? Eu sei que aqui a gente está numa vida temporária. Nós vamos viver aqui na terra temporária. Ninguém vai viver aqui eternamente. Como eu falei em outro período, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e aqueles que estão vivos vão ser arrebatados. Amém? Você pode dar um glória a Deus, irmãos, por isso. Isso é uma verdade. Mas a Bíblia diz aqui que nem só de pão viverá o homem. Eu sei que tem muitas comidas gostosas, né? Hoje eu comi um pirão gostoso que Dani fez. Lembrei de Carlos. Um pirão delicioso que minha esposa faz. Minha esposa cozinha muito bem. Já disse a ela já. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos alimenta. E aquilo, quando nós falamos a palavra, ela nos dá fortaleza. Ela nos deixa fortes e revigorados. Abre lá em João, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. É o último evangelho aí o último livro do Novo Testamento, dos 4 evangelhos.
Evangelho de João, capítulo 1. De 1 a 4. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então a palavra de Deus é Jesus. Jesus sempre existiu. Jesus não nasceu quando ele nasceu de Maria. Jesus já existia desde o início. E a Bíblia diz que nada do que se foi feito, nada do que foi feito teria... Jesus, na verdade, foi o princípio de tudo feito, porque Jesus era a palavra. E é por isso que Deus disse: haja, ou seja, era Jesus agindo, haja isso, haja aquilo. Então era a palavra de Deus agindo, irmãos. E eu quero que você abra lá em Provérbios, capítulo 18, por favor, versículo 18 e 20. E nós vemos aqui a importância e o cuidado que nós precisamos ter com as nossas palavras. A gente precisa ter cuidado com as palavras que a gente fala. Não só com a palavra que Deus manda a gente falar, declarar a palavra, mas também com a palavra que nós proferimos. A gente precisa ter cuidado. Nós precisamos ter cautela naquilo que nós falamos. Eu ministrei outra vez falando sobre a questão de não julgar. E a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente fala algo, nós vamos ser cobrados por aquilo que nós falamos. E isso é um alerta. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos: o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. Então, como é que a gente pode se fartar daquilo dos nossos lábios? Tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. Se eu pego a palavra, se a Bíblia diz ali, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as minhas dores, então eu posso pegar esse versículo, quando eu estiver vier alguma dor, alguma circunstância, eu posso dizer: a palavra de Deus diz que Jesus já levou minhas dores e as enfermidades. Então eu posso estar declarando sobre a minha vida o que está na palavra. Amém? Como a gente precisa também ter cuidado do que estamos proferindo contra alguém ou contra alguma situação. A gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. E nesses últimos tempos é que nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós proferimos. Com aquilo que nós proferimos na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso irmão na igreja, com algum departamento, com alguma até situação que está acontecendo, né, natural na igreja, né? Tem muita coisa que eu quero que aconteça natural na igreja. O que é que eu tenho feito? Eu tenho orado, tenho declarado. Amém? Tenho declarado na vida de vocês. Ontem a gente estava orando, eu e dando por vocês, né? Olha para o teu irmão, diga: o pastor e a esposa ora por vocês. Amém? Amém, irmãos? Gosto dessa frase que o apóstolo Guto diz, o presidente do nosso ministério: nós não usamos a igreja, ou nós não usamos pessoas para fazer uma grande igreja. Ele falou o ministério. No caso, a gente local, nós usamos a igreja para levantar grandes pessoas. Amém? Então é mentira do diabo que uma igreja ela puxa de você, que ela lhe faz para baixo. Isso é mentira do diabo. Foi Deus que instituiu a igreja através de Jesus. Jesus disse que sobre essa pedra, não era em cima de Pedro, pegar a igreja e botar em cima de Pedro, mas ele disse sobre essa rocha. Ou seja, qual era a rocha ali? Que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, nós estamos na igreja aqui como corpo de Cristo, não a igreja física, mas a igreja, nós estamos baseados numa palavra que foi Jesus mesmo que quis que acontecesse uma igreja. Amém? Então você está debaixo de uma palavra que aconteceu. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, com aquilo que acontece ou aquilo que nós falamos. No versículo 21, que você está acompanhando, a Bíblia diz assim: a morte e a vida, diga, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então a gente precisa ter cuidado, porque morte e vida estão na nossa boca. E o que significa esse morte e vida? Esse é um exemplo, né?
A criança, que geralmente acontece muito isso, né? Uma criança dá trabalho, aí diz, que menino ruim, que menino encapetado, que menino danado, que menino endemoniado, esse menino não vai dar para nada, né? Isso é desculpa a palavra, não vou nem falar essa, isso é uma coisa ruim, esse menino. Eu vou dizer, isso acontece, irmão, o menino vai crescer escutando isso. Minha mãe diz que eu sou uma desgraça, que eu não presto, que eu não sirvo para nada. Vai terminar esse menino virando um bandido. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor. E a Bíblia diz que de Deus não dá coisa ruim a ninguém. Amém? Então, você pega esse versículo e olha para o seu filho, mesmo ele dando trabalho, né? Você olha para ele e diz, meu filho é uma bênção, meu filho é seguro, meu filho tem um domínio próprio, ele é alegre, ele me obedece, e ele vai ser uma bênção, vai ser uma grande pessoa, vai ter uma grande profissão, vai ser uma grande bênção para muitas pessoas. Amém? E mesmo dessa forma, vocês como filhos espirituais, eu sei que tem pessoas mais velhas do que eu, né? Meus cabelos brancos estão crescendo, mas tem pessoas aqui que tem mais. Tem Patrícia, não tem mais nem cabelo, né? Mas tem pessoas aqui que são mais velhas do que eu, mas nós declaramos sobre a vida de vocês avanço, prosperidade financeira, prosperidade emocional, prosperidade na sua área profissional. Nós declaramos isso sobre a vida de vocês. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, para que a gente possa estar se aparecendo. Né? Eu e Dando, o pastor e Dando, só fica orando por mim. Eles têm que estar se mostrando. Não, irmãos. Eu estou falando da questão da importância que a gente tem de falar o que está na palavra. Ou seja, a vida. Eu prefiro falar vida sobre vocês do que a morte. Mesmo, irmãos, alguns irmãos dando trabalho. Amém? Levando para o lado. Deixa eu tomar um copo d'água aqui para você. Amém, irmãos? Mesmo quando às vezes você não está indo para o caminho que às vezes nós, como pais espirituais, queremos que você ande. Nós temos um plano. Não, nós temos um pensamento, na verdade, perdão, essa palavra. Nós temos um pensamento que você chegue lá naquele caminho que a gente acha que você pode chegar aqui na igreja, servindo na igreja, desenvolvendo relacionamentos interpessoais saudáveis aqui na igreja, você desenvolvendo talentos que Deus colocou na sua vida. E quando a gente vê que você não está conseguindo, a gente vai e ajuda. Atenda aí. A gente vê que você não está indo, a gente fica declarando sobre a sua vida. Amém? Mesmo às vezes a gente ficando triste com algumas situações, nós dizemos, não, essa pessoa vai dar certo, essa pessoa vai chegar aqui no caminho. Nós declaramos sobre a vida dele e a gente vê às vezes acontecendo. E a gente se alegra com vocês. A gente está usando a nossa boca como liderança espiritual sobre a vida de vocês para ver vida na vida de vocês e não morte. Amém? Aleluia. Então a palavra, essa língua natural que nós temos, ela tem um poder de vida e morte. Se está dificuldade na sua vida financeira, lança a palavra sobre a sua vida financeira. Diga, eu sou próspero, eu consigo prosperar, eu consigo administrar minhas finanças. A Bíblia diz que quem honra o Senhor com os seus bens e com as suas primícias, a Bíblia diz que Ele endireita as nossas veredas financeiras, Ele endireita a nossa vida emocional, até conjugal, se você estiver passando por problema. Se você está chateado com o seu esposo, chateada com a sua esposa, eu sei que é hora de você pedir perdão. Amém? Não vai para o céu. E você viver uma vida, você pode declarar a palavra também em relação a isso, irmãos. Amém? Vocês são frutos da declaração da palavra. Inclusive hoje, dia 6 de agosto de 2023, está se completando 7 anos agora, hoje, que nós viemos morar aqui no Portal Sudoeste. Olha que bênção, né? 7 anos exato hoje. A gente veio no sábado para o domingo, foi logo trabalhar no domingo, voltou, a casa toda bagunçada, e a gente está ajeitando, né? E Deus falando no nosso coração que ia acontecer algo que ia alcançar vidas. E olha só, a quantidade de pessoas que estão aqui, a quantidade de pessoas que são alcançadas pelo YouTube, por causa da palavra, não por nós mesmos, irmãos, mas a palavra de Deus tem alcançado a vida de pessoas, tem transformado as pessoas, porque a gente um dia declarou que a gente chamava a existência, eu e minha esposa e nossos filhos, Pai, obrigado, vai ter uma igreja aqui, a gente andava pelas ruas, Pai, obrigado, que vidas vão ser alcançadas, eu declaro uma igreja aqui acontecendo. E olha só, irmãos, estamos há 2 anos em um ponto aqui no Portal Sudoeste, como o Dani falou, não se limitamos ao portal, quando nós falamos de região é porque a gente quer alcançar as pessoas nessa região, amém? Se você vê ali do outro lado, já está se criando um novo bairro.
e entre outros bairros aqui. E eu sei que quem tem comércio aqui vai prosperar, porque nós temos declarado que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amém? Então, morte e vida estão na nossa boca, irmãos. Vamos utilizar a nossa boca mediante a palavra. Mas você pode dizer, mas eu não sei o que falar para alguém. Quando aquela pessoa me faz raiva, eu digo um... Eu não vou dizer que você diz um palavrão, porque está todo mundo aqui crente, pelo amor de Deus, né? Mas eu digo uma palavra daquele tamanho, assim, buf, né? Aí você pega agora aquele versículo. A Bíblia diz que Deus derramou, em Romanos 5,5, Deus derramou o seu amor no meu coração, então eu posso amar. Fulano, mesmo que ele não esteja lhe vendo, eu amo fulano. Fulano, eu te amo, eu consigo te perdoar. Chega ao ponto que pode acontecer alguma divergência, que você vai ser tão fácil isso, porque você está criando dentro de você algo, ou seja, você está declarando, você está jogando vida no seu coração, ao ponto que quando acontece uma circunstância, como eu ministrei domingo, né, que em tudo nós somos, né, atribulados, mas vem para um lado, vem para o outro, mas a gente continua firme, porque nós não seremos abalados. Amém? A Bíblia diz que Deus compara a gente como um justo, como a palmeira. Quem é justo aqui? Quem conhece a palmeira, não é aquela palmeira pequenininha, que é o vento vem, deita mesmo a palmeira, quando passa tudo ela se ergue, ela não se quebra. Então nós somos assim. Então isso são palavras de vida que nós estamos falando mediante a palavra. A Bíblia diz que a fé é a existência das coisas que se espera e a convicção do fato não vemos. Então você fica, pai, eu tenho fé. Você depositou fé no meu coração. E a Bíblia diz que a fé aumenta. Se você acha que você tem uma fé pequena, você pode aumentar essa fé. Sabe como? Escutando a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação. Ou seja, a palavra. A ministração, a pessoa ministrando. E a palavra escrita, você lendo, você declarando. Amém, irmãos? Aleluia. Então, dando continuidade, irmãos. Como nós vimos aqui, morte e vida está na nossa língua. E também a gente viu em Romanos 10, 8 a 10, que diz que o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, se você ler a palavra tanto ministrada, como a palavra lendo, ou você colocando dentro de você, ela está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então é necessário que você fale, você não pode ficar calado. Quando acontece uma circunstância, cada um tem um tipo de reação. Eu não vou dizer minha reação, né, eu vou falar, que eu estou melhorando muito. Mas quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu faço, eu não me desespero, graças a Deus tenho isso seguro em mim, mas quando acontece eu calo e eu penso, o que é que eu posso fazer nessa situação? E eu tenho aprendido, Dani tem me ensinado, graças a Deus, que Dani tem outra forma de agir. E cada um tem uma forma, eu estou aprendendo com Dani aprende comigo. E vai uma dica aqui para você, né? Você não vai gritar com as pessoas em alguma situação, né? Em alguma divergência, alguma situação que vem contrário de doença, algo ruim que vem acontecer, você para e lembra dos versículos. Lembre dos versículos. O que é que esse versículo diz nessa situação? Aí você fala. Você não fica calado. Você não fica emudecido. E quando Deus mandou ir lá dar as voltas lá no monte de Jericó. É Jericó? É, né? Isso. Deus não mandou, chega lá, joga um monte de pedra, né? Joga lá umas coisas. A Bíblia diz que ele mandou gritar no último dia. Dá um grito. Ei! Aí deu um grito. Aí o que foi que aconteceu? Os muros ruíram. Então, em algumas circunstâncias, irmãos, você não vai dando um grito nas pessoas. Mas há momentos que você tem que falar a palavra alto. Ei, eu não vou morrer, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor. Amém? Quando você fala, irmãos, é a palavra de Deus na sua boca falando. Amém? A palavra de Deus ela não tem que estar lá em cima da estante. Ela tem que estar aqui dentro de você e você falando. E você não só lê e fica calado. Você tem que falar o que a Bíblia diz. Amém? Não sei se estão estranhos assim. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aprendendo? Aleluia. Mateus 12, 37. Abre lá, por favor. Nós estamos vendo a importância da palavra, o poder da declaração da palavra. Mateus 12, 37.
Todos acharam? A Bíblia diz assim, ó, é a consequência. Tem uma consequência quando a gente fala, tanto do lado positivo como negativo, como eu falei. E a Bíblia diz assim, ó, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Quem quer ser condenado aqui? Quem quer ser justificado? A melhor coisa é ser justificado, irmãos. E quando há uma sentença, desculpa, um tribunal, ele não é só para julgar pelo lado negativo, e sim para o lado também positivo. Por exemplo, quando a gente vai e aconteceu alguma coisa, eu e Dani, a gente viajou, quando voltar de São Paulo, perdeu as malas foram extraviadas. E além disso, abriram a mala e roubaram coisa da mala. Aí, pela mala, tudo bem. Mas como abriram e pegaram coisa na mala, eu disse, aí não, a gente vai ter que entrar com um processo. Entramos com um processo contra a empresa, porque as malas estavam sobre a guarda da empresa. Então a gente foi procurar a justiça ao nosso favor. E a justiça, a questão do tribunal, ela tanto favorece para a pessoa, como ela desfavorece mediante a lei. Então a Bíblia diz aqui, pelas nossas palavras, o que nós falamos, nós seremos justificados. Disse, aparece uma situação, nós pesamos ela pela palavra. A palavra de Deus diz isso. O que é que pesa mais? Com certeza sempre é a palavra, e a palavra vai te justificar. Agora, irmãos, se nós estamos falando palavras frívolas, ou seja, palavras com dolo, contra o irmão, maldizendo pessoas, maldizendo situação, né? O pastor Tiago da Sede, ele fala uma coisa que eu gosto demais, e eu quero trazer para cá. Se você não é a causa e nem faz parte do problema, fica calado. Então só ora. Amém? Coisas que você não consegue entender, irmãos. Ora em relação à vida das pessoas. Amém? Tem coisas que às vezes é difícil para eu e Dani. Para mim e para Dani. Antes do verbo é o pronome eu. Por isso que eu falei eu. Para eu e Dani agir ou tomar algumas decisões é difícil. E às vezes a gente pode tomar a decisão certa e para algumas pessoas pode ser equivocadas. Eu não estou falando que isso acontece aqui, graças a Deus, que você não questiona. Mas nós temos uma liderança acima de nós. Fica tranquilo. As decisões que a gente toma, as direções às vezes que a gente toma, é baseado em um aconselhamento de diretoria, a gente ora. Amém? Fica tranquilo. Mas nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque se nós falarmos coisas, ou se nós estamos pronunciando coisas, nós seremos condenados por aquilo que nós estamos falando. E eu não quero que ninguém aqui seja condenado por isso, irmãos. Eu quero que você seja justificado. E justificado nem sempre é estar saindo por cima das pessoas. Tá vendo, rapaz? Eu ganhei essa situação. Aí fica todo orgulhoso. Nem sempre é isso, meu irmão. Ganhar nem sempre é ter a vantagem em cima do irmão. Ganhar é você estar certo sem machucar ninguém. Ganhar pela verdade. A Bíblia diz que o amor se alegra com a verdade. Ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Amém? Então eu vou ler mais uma vez esse versículo que ele diz assim, porque pelas tuas palavras, veja que não é a palavra de Deus, é as suas palavras. O que você está pronunciando, o que você está falando, o que você está pensando, o que você está matutando na sua cabeça, está descendo para o seu coração ao ponto de você falar. Contra as pessoas, em situações que você não está conhecendo, essas palavras, se você está falando contra, ela vai te condenar. Mas se você está falando o que a Bíblia diz, o que é puro, o que é amável para as pessoas, a situação, ou em declaração de situações, para que elas se moldem, você vai ser justificado. Ou seja, você vai ganhar a razão.
É isso que eu estava querendo chegar, irmãos. Aleluia. Quero ler só 2 frases aqui que eu vi no livro Palavras do pastor Reagan, que diz assim: as palavras edificam ou derrubam, as palavras curam ou adoecem. Então, se você pode ter uma palavra boa para alguém, se você não tem nada para falar, abraça aquela pessoa, né? Dá um incentivo, mas muito cuidado no que a gente fala, irmãos. Uma palavra, às vezes, é pior do que uma tapa. Você dá uma tapa em alguém, ardeu ali, aquela pessoa te perdoa, ou então vai te bater. Mas uma palavra dura, ela provoca muita coisa ruim em uma pessoa. Então vamos ter cuidado, irmãos. Nós precisamos falar bem com as pessoas. A gente instrui, a gente procura, eu e Dani, sempre falar bem com as pessoas. Porque nós não somos dono de vocês. Você sabia disso? A gente não é dono. Digo, o pastor não é dono de vocês. Digo, o pastor não é meu dono. Amém? Tem uma pessoa que é dono de você, que é Jesus. Ele é o supremo pastor. Eu só sou um auxiliar dele. Graças a Deus. Só auxilio Jesus Cristo. E como é bom estar debaixo dessa cobertura. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não foi um mau pastor. Ele disse que eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E às vezes a gente faz isso por vocês, irmão. Amém? Para não entrar em detalhes. Aleluia. Abre lá em Tiago, capítulo 3. A gente está já encerrando. Nesse culto de ceia, a Bíblia diz que a gente deve fazer isso em memória dele. E Jesus, ele deixou uma boa memória. Ele deixou uma memória de amor. Compassivo, amigável. Mas Jesus falava a verdade. E esse falar a verdade, ele não falava para machucar. Ele falava para que as pessoas melhorassem. Mas vai lá para o versículo... Vai para o versículo 4. De Tiago 3. Vede também os navios. Não, o versículo 1. Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberão um juízo mais severo. Então, aqueles que ensinam, eles terão um juízo mais severo. Ou seja, nós que estamos aqui à frente, as pessoas que ministram, elas serão mais cobradas, porque elas falam. Não só o falar ou palavras, mas as pessoas que ensinam, elas serão cobradas de um juízo mais severo. E não é por isso, não é pela questão que nós ministramos que nós vamos ser castigados. Mas o juízo para nós que ensinamos são pessoas que vão ter um julgamento mais severo. Por isso nós precisamos ter cuidado. As pessoas que vêm para esse púlpito ministrar, nós precisamos ter cuidado para as pessoas que ministram aqui nesse púlpito. São pessoas que ministram a palavra. A gente tem muito cuidado no aquilo que é ministrado. A gente tem cuidado em pessoas que ensinam. E você que quer ensinar as pessoas de uma forma errada, também precisa ter cuidado. Porque a Bíblia diz que aqueles que ensinam serão julgados com mais isso, essa palavra aí. Versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é um homem perfeito e é capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos um freio na boca dos cavalos para que não obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. O versículo 4. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequeno leme, se volta para onde quer que o impulse o timoleiro. Então, a nossa língua é como se... Até o apóstolo Tiago, ele compara a nossa língua como um pequeno leme. Ele é bem pequenininho, mas quando a gente move ele, tanto para a vida ou para a morte, a gente leva a algo muito grande. E a gente também, mais uma vez, precisa ter cuidado com as nossas palavras. O versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Aquelas pessoas bem eloquentes que falam muito bem, né? Eu acho top quem fala muito bem. A continuidade do 5. Vede, com grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Misericórdia. Se a
Versículo 5. A língua também é um fogo, sim, a língua. Qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Ou seja, traduzindo, fofoca. A gente precisa tomar cuidado com fofoca. A fofoca é como um pequeno fogo ali. Quando bota, acontece muita coisa. Mas como a gente está aprendendo, que na nossa língua, irmãos, há palavra de vida e de morte. E eu quero que você leve a sua palavra para a vida. A gente precisa fazer isso, para que a gente possa ter uma experiência boa com Deus. Viver a totalidade do que Deus tem na nossa vida. Amém? Lá em Marcos capítulo 11, versículo 23. Precisa você abrir, eu vou ler aqui. Jesus diante da figueira, e ele foi pegar o figo, né, e não tinha, né, fruto. Aí ele disse: nunca mais tenha fruto em você. Jesus ali não estava amaldiçoando como uma pessoa ruim, mas não era época de ter figo era época de ter figo e ela não estava tendo. Então nós precisamos dar o fruto independente da estação. Mas Jesus diz assim, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Que impressionante, a Bíblia diz que assim lhe será feito. Então, em algumas circunstâncias que está se levantando a impossibilidade na sua vida, você pode dizer: ergue-te, doença, ergue-te, falta de dinheiro, ergue-te, falta de compreensão na minha família, entre qualquer outra coisa. Ergue-te, essa pessoa que está levando a outras pessoas para o inferno, aquela situação, aquela influência maligna, ergue-te e lança-te no mar. Ou seja, se afasta. A Bíblia diz que vai acontecer. E a gente não precisa duvidar do que nós estamos falando, porque nós precisamos falar o que a Bíblia diz. Quando a gente fala o que a Bíblia diz, as coisas vão acontecer. A gente não precisa divulgar ou duvidar. Mas a Bíblia diz que crê que se fará aquilo que nós estamos dizendo. Então nós precisamos crer o que nós estamos dizendo. Lá em 1 Coríntios, para finalizar esse último versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Quero que você abra, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz assim: ora, temos o mesmo espírito da fé. Diga, temos o mesmo espírito da fé. Então temos todos nós o mesmo espírito da fé. Sabe como é ele? Conforme está escrito. Diga, crie, por isso falei. Diga mais uma vez, diga, crie, por isso falei. Então não só adianta crer, irmãos. Você precisa falar. Então aquilo que você crê em relação a alguma circunstância que está acontecendo. Está acontecendo ali algo e você precisa ir contra aquilo ali. Você crê e você fala. Vai acontecer, vai mudar. Essa pessoa vai ser salva. Essa pessoa vai voltar para o Senhor Jesus. E as coisas vão acontecer. Também nós cremos. Por isso também falamos. Vamos repetir isso comigo? Diga, também nós cremos. Por isso também falamos. Então nós também cremos. Diga, eu também creio. Amém? Nós cremos na palavra de Deus. É por isso que nós falamos a palavra de Deus. Amém? E eu queria que você se levantasse. Eu queria fazer algumas confissões com você. Eu queria te incentivar a você confessar. Não precisa de instrumento. Eu quero que você confesse juntamente conosco. Coisa a respeito à sua vida mesmo. Deixa eu só achar que eu deixei escrito aqui. Bem rápido.
Amém? Então eu queria que você falasse, irmão. Eu vou falar. E eu gostaria mesmo que você repetisse alto mesmo. Para você mesmo. Isso é para você. Para você estar forte na palavra. Declarar a palavra. E a gente viu a importância da gente falar. Eu creio demais na vida das coisas que vai acontecer no meu filho. Mas tem hora que eu falo: Isaac, vai acontecer isso na sua vida. Isaac, vai acontecer isso. Radassa, vai acontecer isso na sua vida. Dan, vai acontecer isso na sua vida. Vai acontecer isso na vida da igreja. Amém? Então repita bem alto, tá bom? Diga: eu faço parte de um time que fará proezas e quebrará tabus nessa geração. Diga: minha família é abençoada. Diga: eu tenho fé. Tenho uma vida abundante. Diga: eu odeio a pobreza. Diga: eu odeio a miséria. Diga: o dinheiro é meu escravo. Eu nasci. Diga: homens e mulheres vão me beneficiar. Diga: eu tenho a sabedoria de Deus. Vamos lá. Quem é mulher diz na palavra feminina, e quem é homem diz na palavra masculina, tá bom? Diga pela fé, irmão. Diga: eu sou bonito. Diga mais uma vez: eu sou bonito. Diga: eu sou amável. Diga: eu ando no fruto do Espírito. Diga: somos amados. Diga: as pessoas me favorecem. Diga: eu posso ajudar pessoas. Diga: eu sou porta de Deus para as pessoas. Diga: estamos plantados em Jesus. Diga: eu sou o melhor dessa terra. Diga: eu sou o recurso para as pessoas. Diga: eu posso crer. Diga: eu posso viver uma vida abundante. Eu sou bênção na minha vida da igreja. Diga: eu sou uma boa pessoa. Eu tenho uma boa reputação. Eu nunca estarei só. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou próspero. Eu sou curado. Diga: eu sou sarado. Os meus familiares vão aceitar Jesus. Diga: eu sou bem compreendido. Diga: eu tenho bons salários. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Viu que você fica mais animado? Deus tem expectativa na sua vida. Se Deus te fez, Ele não vai ficar te amaldiçoando. Isso é mentira do diabo. Amém? Nós não criamos nossos filhos, eu e Dani, para eu ficar amaldiçoando meu filho. Eu quero que ele prospere, eu quero que ele cresça. Eu quero que Radassa, quero que Patrício, eu quero que Fabrício, Bárbara, a Luzca, a irmã Eva, entre outros, prospere nessa igreja. Amém? Então levanta duas mãos, vamos fazer declarações pessoais. Tem coisas que eu falei que você eu queria falar isso, queria o pastor falasse isso. Então vamos falar isso agora. Amém? Pega na mão do teu cônjuge, pega na mão da tua filha, do teu filho, do teu amigo, do teu pretendente, sei lá o que foi aí do teu lado. Amém? E vamos orar, vamos declarar. Amém? Levanta tuas mãos. Eu vou orar pela minha família, depois eu vou orar pela igreja. Enquanto eu estiver orando pela minha família, ora pela sua. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te dou graça pela minha família, Pai, por Dani, Pai, por Isaac, por Radassa, Pai, até pelo meu gatinho, Senhor, que não vai ficar doente, não vai me dar trabalho, Pai. Eu agradeço, Pai, eu abençoo a minha casa, Pai, o meu carro, Senhor, o meu trabalho, Pai, a minha saúde, Pai, a minha pressão, Senhor, todos os meus órgãos, Pai, os órgãos da minha esposa, dos meus filhos, Pai, curados, sarados, Pai, a nossa mente, Pai, nós declaramos a mente de Cristo, Pai, você nos dando sabedoria, paz, alegria, Senhor, nós declaramos, Pai, sobre a nossa casa, Pai, prosperidade, Pai, nossas contas pagas em dia, Senhor, nenhuma conta atrasada, água, luz, prestação da casa, Pai, escola dos nossos filhos, Pai, nós vamos viver bem, nossa família vai viver bem, Pai, o melhor dessa terra, Pai, comendo o bom e do melhor, quando as circunstâncias se levantarem, problemas, Pai, você vai nos trazer sabedoria, paz, Senhor, alegria para resolver as coisas, Pai. Nada nos abala, nem nada, Pai. Vamos ficar abalados, Pai, destruídos, abatidos, Pai. Nós vamos vencer, Pai. Há um grande caminho na nossa frente. Nós já vemos, Pai, nós prosperando. Nós vemos nossos filhos casando, Pai, com pessoas que servem, que te buscam, Pai, que te amam, Pai. Nós vamos ver netos, Pai. Nós declaramos, Pai, a nossa segunda, terceira e quarta geração, Senhor.
até o dia que você vier, Pai. Pai, nós oramos agora pela igreja, Pai. Eu declaro paz, alegria, Pai. Membros felizes, membros bem compreendidos, Pai. Membros, Pai, entrando, Pai, nos departamentos, servindo com alegria, Pai. Membros, Pai, demonstrando o Teu amor, Pai. Nós declaramos isso, Pai. Palavras de vida estão na nossa boca, Pai. Nós lançamos sobre a vida dos nossos membros, Pai. Membros revigorados, Pai. Cheio de graça, de sabedoria, Senhor. Um povo santo, Pai, separado, Pai, odiando o pecado, Pai, não se desviando, Pai, não tendo rebeldia, Pai, não tendo fofoca, dissensões, facções, Pai, mas sim, Pai, o Portal Sudoeste, Pai, vai saber que existe uma igreja, Pai, que espera, que declara, que demonstra, Pai, o amor uns com os outros, Pai, em nome de Jesus, Pai, unidade e amor, Pai, vai ser, Pai, tão expresso, Pai, tão explícito, Pai, que as pessoas vão saber, realmente, ali tem um povo que te adora, que busca ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida de cada pessoa, quem tem comércio. Nós declaramos, Pai, paz, alegria, Senhor, prosperidade em todas as áreas, Pai, nunca faltando, Pai, clientes, Pai, fazendo fila, Pai, para que possa ser atendido, porque tem muitos clientes, Pai. Nós declaramos sobre isso, sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Muito obrigado, Pai, por todas as contas da igreja paga, Pai. Dinheiro sobrando, Pai, para que possamos investir, Pai. Usar essa igreja para levantar pessoas, Pai. E não usar pessoas para levantar uma igreja, Pai. Nós vamos ter uma igreja confortável, com ar-condicionado, Pai. Departamento infantil bem estruturado, instrumentos bons, Pai, para que as pessoas possam crescer e avançar. Nós usamos a igreja para levantar pessoas, Pai. Nós usamos essa igreja para levantar pessoas, Pai. Nós queremos dar o nosso melhor para que vidas possam ser prósperas nesse lugar, entendendo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Vamos repetir mais uma vez. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu sou curado, sarado, próspero, suprido. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode se alegrar. Aleluia! Glória a Deus. Sente, irmãos. Aleluia.